Depois da vitória importantíssima contra o Vitória aqui no estádio Beira-Rio, o técnico Roger Machado falou mais uma vez sobre o baixo rendimento da equipe na partida de hoje, os pontos que precisam ser melhorados na sua visão, e também falou sobre janela de transferências e a espera por reforços no Internacional. Rocher, talvez o melhor em campo nesta noite aqui no estádio Beira-Rio, comemorou o seu retorno aos gramados, falou também que nem fome conseguiu sentir antes da partida de hoje por tamanha ansiedade, e os jogadores do Internacional também falaram. Bruno Tabata sobre o seu golaço, Alain Benítez sobre a sua estreia e o garoto Vitor Gabriel sobre hoje ter atuado de uma forma, entre aspas, diferente. A gente destaca tudo do vestiário do Inter nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nenhum dos conteúdos por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, vai lá para brincar, para se divertir. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado que tem o meu link, entra nele e te registra lá na KTO para dar uma brincada. E quero falar também de Ativo. Ativo é você na Ativa Sempre, o melhor estimulante sexual para homens e mulheres. Se tu não tem ainda acesso, chama o pessoal do Ativo ou pelo link de WhatsApp que está no primeiro comentário fixado, vai te direcionar para um atendente do Ativo, ou digita manualmente no teu telefone os números que estão na tela. Bom, gente, depois dessa vitória importantíssima contra o Vitória da Bahia, uma vitória difícil, uma vitória em que o Inter não teve uma grande atuação, mas venceu, fez o mais importante com um golaço do Bruno Tabata no final do jogo, saiu da zona de rebaixamento, né? Agora tem uma condição muito melhor na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. E depois da partida, o técnico Roger Machado falou sobre a atuação do Internacional, disse que todos esperavam uma atuação melhor, mas que ele não considera uma atuação de baixo nível, mas que poderia de fato ter sido melhor. Ele disse que o que importava nesse momento, com a ansiedade do torcedor aqui presente no Beira-Rio, era vencer principalmente. Ele disse que o resultado foi melhor do que o jogo. Mesmo assim, ele destacou que a equipe sofreu pouco defensivamente, conseguiu criar em volume de jogo, que no segundo tempo a equipe teve que se abrir um pouco mais, porque foi para o intervalo com 0-0, jogando contra o Vitória, que também briga lá embaixo, mas jogando dentro de casa. E ele disse que o gol saiu na persistência, que graças aos jogadores, a energia da arquibancada, esse gol do Tabata saiu no final do jogo, e ele disse que essa equipe responde muito bem nas adversidades, algo que o Roger já falou também em outros momentos. Ele disse que quando não tem boa atuação essa equipe, consegue muitas vezes bons resultados justamente por saber enfrentar as adversidades. Ele disse que gostou de algumas coisas, disse, por exemplo, que o Carboneiro ajudando por dentro foi algo bom. Ele começa mais aberto, mas depois ajudou por dentro e ele gostou. E ele disse que para essa retomada do segundo semestre o resultado foi bom. Sobre os motivos para o Inter ter jogado um pouco mais abaixo hoje aqui no Beira-Rio, o Roger disse que 30 dias sem jogo tira o ritmo da equipe. Ele disse que hoje pode atribuir de fato que foi a falta de ritmo de jogo para o Inter ter jogado um pouco mais abaixo. Ele disse que também foi assim no início, por exemplo, do campeonato estadual, e ele disse que o questionamento também era lá no início sobre as atuações do Inter, assim como foi nesse momento da temporada antes da parada. E aí ele disse, se com todos os questionamentos sobre o nosso rendimento a gente chegou na final do estadual, a gente pode se dar bem de novo. O Roger explicou a opção de não colocar o Ramon como reserva do Bernabé, como foi antes da parada, e ter ali colocado o Vitor Gabriel deslocado para a lateral esquerda e o Cleiton Sampaio do lado do Vitão na zaga. Ele disse que foi uma escolha técnica, que o Ramon não passa por um bom momento técnico, ou seja, não tem treinado bem nas atividades, e que o objetivo dele, Roger, é recuperar o Ramon. E ele disse que o Vitor ainda é lateral, é um jogador que, de origem, veio para a base do Inter do Sport Recife como lateral esquerdo, se tornou um zagueiro sob o comando do Roger Machado. Ele disse, tem 6 meses só como zagueiro, ainda é um lateral esquerdo. E ele disse que daí traz o Vitor para a lateral esquerda e depois ele bota o Vitor Gabriel de volta para a zaga, porque o Cleiton Sampaio tinha já cartão amarelo, tá? E que o Aguirre entrou bem já pela lateral esquerda em algumas oportunidades, e que foi por conta disso que ele colocou o jogador por ali, tá? O Roger foi bem claro sobre essa troca e justamente sobre essa questão técnica do Ramon. E aí ele cita também sobre mercado de transferências, porque o Roger foi questionado sobre mercado e até sobre essa questão de mercado, o Roger cita que querer é uma coisa, tá? E ele disse que tudo se lida com desejos, necessidades e possibilidades. E ele disse, se tu me perguntar o que eu quero,
eu quero mais um time, eu quero mais jogadores para montar, quem sabe, uma outra escalação e poder lidar com o calendário que se tem. E ele disse, para poder dividir as competições e não sofrer tanto como a gente sofreu no primeiro semestre. Ele disse, a janela abriu nessa semana, a gente trouxe o Benítez, não sei se a causa do público de hoje tem a ver com o pouco incentivo, na verdade, durante a parada, por essa questão de reforços, enfim, e a gente sabe que reforço muitas vezes traz gente para o estádio, mas ele falou, as nossas necessidades a gente debate internamente, de ter uma reposição, por exemplo, para o Fernando, a gente tem o Ronaldo e o Thiago Maia, que inclusive o Roger disse que, segundo ele, o Thiago Maia fez uma grande partida, mas a gente também lida com a capacidade do clube, e o esforço que o clube está fazendo é muito grande, o discurso sempre foi muito claro, os reforços seriam manter os jogadores e suprir lacunas quando acontecer alguma saída ou lesão. O Roger deixa claro, tá? O Inter financeiramente tem suas dificuldades e só vai buscar reforços, trazer jogadores se perder alguém. Se perder de fato algum jogador, a direção vai trazer para o Roger Machado. Mas fora isso, é difícil e o principal objetivo era manter a equipe nessa janela e é isso que o Inter está tentando fazer, tá? Depois do jogo, alguns jogadores falaram. O Aguirre falou sobre ter jogado na lateral esquerda, ele disse que já jogou nessa função, que o Roger confia nele para isso, então foi tranquilo, na visão dele, jogar dessa forma, na visão do Brian Aguirre. Ele disse que, principalmente para a equipe ter tido um baixo rendimento hoje, foi a questão do ritmo de jogo, ter ficado tanto tempo sem jogar, apesar do Inter comemorar o fato de que teve o descanso físico e mental, também reclama da falta de ritmo de jogo. É um pouco estranho, mas enfim, cada um. O Vitor Gabriel disse que foi uma vitória muito importante, citou sobre ter jogado na lateral esquerda, que ele estaria preparado sempre, ele sempre deixou claro para o Roger que estaria preparado se precisasse jogar de zagueiro ou de lateral esquerdo, tá? E ele disse que o trabalho que a equipe realiza não estava resumindo essa posição na tabela, que o trabalho era muito bom para o Inter estar dentro da zona de rebaixamento e que o mais importante era sair com a vitória e a equipe conseguiu. O Bruno Tabata também falou, e foi uma entrevista a modo sincerona do Bruno Tabata, tá? Ele disse que ano passado a equipe terminou muito bem e que aí ele começa a temporada perdendo praticamente 3 meses por conta de uma lesão na coxa que tirou o Bruno Tabata de todo o Campeonato Gaúcho e que depois ele foi tentando retomar. Só que daí ele dá uma resposta muito sincerona que ele diz, eu tô jogando ali pelo lado, mas eu sou um meia. Tanto que quando eu começo minha trajetória no Inter e muito bem, fazendo gols no ano passado, quando ele chega no meio da temporada, foi substituindo o Alan Patrick, que em determinado momento estava lesionado. Vocês vão lembrar do 2-1 contra o Juventude, a primeira vitória do Roger sob comando do Inter no Brasileirão do ano passado, tem gol do Bruno Tabata, jogando de meia na vaga do Alan Patrick, que estava machucado. E ele foi sincerão ao dizer que ele não é ponta, por mais que ele possa jogar por ali e ajudar, ele é muito mais meia, e ele disse que ele inclusive falou isso para o técnico Roger Machado numa conversa nessa semana, tá? Ele disse sobre o seu gol, o golaço que ele fez, que chega um momento que a torcida está muito ansiosa para que saia o gol, que saia a vitória, e que a torcida estava esperando isso e que às vezes tem que ter personalidade, que a camisa do Inter pede jogadores de personalidade, que ele teve personalidade para arriscar aquele chute ali, porque vamos lá, a bola estava acima da meia altura, para o jogador dar um balão na bola e mandar lá longe, lá no gigantinho, poderia acontecer, mas ele teve personalidade de arriscar, tentar, e foi feliz fazendo um golaço, e ele citou que agora o momento também vai ser, nesse segundo semestre, de focar nas Copas, porque ele disse que a equipe tem possibilidades de um título e que o grande objetivo é conquistar um título em alguma das 2 Copas. E o Rocher, que para mim foi o melhor em campo, com 2 baita defesas quando o jogo estava 0-0, livrou em determinado momento o Inter do pior, ele disse que a equipe deu tudo para sair com os 3 pontos, que foi um jogo difícil porque o Vitória ficou lá atrás e que o Inter encontrou dificuldade durante a temporada contra equipes que ficam atrás da linha da bola, e aí a equipe teve que ter um golaço do Tabata para conseguir essa vitória. Ele disse que foi um sentimento emocionante voltar, né, esse recém o segundo jogo do Rocher com a camisa do Inter no ano, o outro foi o da lesão contra o Flamengo, ele fica fora por conta de uma tendinite no joelho todo o primeiro semestre não, né? Todo o gauchão, volta no início do Brasileirão, tem a lesão do dedo, passa por cirurgia e agora está voltando. E ele disse que foi emocionante voltar, que hoje nem fome ele teve para o almoço com a equipe na concentração, né? E que com 32 anos já sentir isso é muito bom, esse frio na barriga, essa ansiedade para jogar. E ele disse que sabe o que é jogar com essa camiseta e que ficou muito feliz por essa reestreia na temporada e essa vitória do Internacional. E ele disse que tem que agradecer ao torcedor que compareceu hoje e que espera que o torcedor venha no Beira-Rio no próximo domingo, 11 horas da manhã por aqui,
contra o Ceará, e ele até brincou que é um ótimo horário para fazer um churrasco, para acompanhar o jogo, citou as churrasqueiras que o Inter tem ali no Marinha e que ele espera o torcedor lotando o Beira-Rio no próximo final de semana. E tu, o que tu acha dessa vitória, de tudo que foi dito no bastidor do Inter depois dessa vitória e saída do Z4? Deixa aqui nos comentários e não esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações que eu volto para falar mais do Colorado. Beijão, um abraço e até a próxima.